nós vamos abordar aqui a temática, vamos continuar, na verdade, uma temática que a gente começou no encontro passado, onde falamos a respeito de Deus, e naquele primeiro encontro nós apresentamos as formas de negação de Deus. Hoje nós vamos passar para as formas de provar, né, de alguma forma tentar comprovar a existência de Deus. Nosso texto bíblico dessa noite, Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, este texto de Hebreus, ele nos leva a entender que a única forma de nós nos aproximarmos de Deus, de nós conseguirmos chegar até ele, é através daquilo que a gente conhece, então, como a fé teísta. E é isso que a gente vai ver, então, neste encontro. Teísta, aqui a definição, é aquele que acredita em um Deus único, que transcende a natureza e é perfeitamente bom. Então, aqui, nós, que somos cristãos, nós nos identificamos, né, com essa posição teísta, porque nós acreditamos em um Deus único, embora ele seja um Deus único, mas dividido, né, que subsiste em três pessoas. Ele é um Deus transcendente, que transcende a natureza. Então, essa palavra transcendente, dentro da teologia, mostra esse caráter divino, né, a sua onipotência, a sua grandeza, o seu poder, enfim. Então, ele é transcendente nesse sentido de que a natureza não consegue conter ele. Então, nós não somos adeptos da teoria do panteísmo, ou do panenteísmo, né, onde a criação e a criatura acabam se misturando. Então, Deus transcende a criação. E também acreditamos que ele é perfeitamente bom. Agora, outras posições religiosas, todos os religiosos, eles são teístas, mas nem todos os teístas são cristãos, né? Então, outras posições religiosas também acreditam em um Deus único, que é transcendente, que é perfeitamente bom, mas eles negam que ele seja trino, que Jesus foi o Filho de Deus encarnado, que morreu para expiar os pecados, que ressuscitou e que voltará novamente. Então, esta postura, essa posição de acreditar, né, num Deus trino, que Jesus ele é o Deus que veio à Terra, né, que tomou a forma humana, e fez isso para poder pagar pelos nossos pecados, expiar um pecado original, e que morreu, então, por isso, né, na cruz do Calvário, mas que ele ressuscitou, e por isso ele pôde subir ao céu, né, venceu a morte, ele é o primeiro, as primícias da ressurreição, mas que ele prometeu que um dia vai voltar. Então, se a gente observar aqui, está destacado aqui no slide, né, vocês podem perceber aí, são 5 pontos que são básicos para a nossa teologia cristã. Então, que é acreditar na Trindade, na encarnação de Jesus, na doutrina do pecado original e na expiação, né, na morte vicária de Cristo, na ressurreição e na segunda vinda. Então, todos os teístas que têm essa mesma visão, que defendem essa mesma teoria, então a gente diz que eles são cristãos. E é claro que dentro do cristianismo, isso aqui é algo que é básico, é aquilo que a gente chamaria de ortodoxia. Esse é o mínimo que você precisa para que você seja considerado cristão. Inclusive, há uma frase muito famosa aí que é atribuída ao John Wesley, né, criador do metodismo, onde ele diz o seguinte: nas coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade, mas acima de todas as coisas, o amor. É uma frase bem interessante que eu, inclusive, levo dentro da questão teológica, né, que não perder, assim, muito tempo discutindo, por exemplo, com presbiterianos, com católicos, enfim, pessoas com uma visão teológica diferente. Então, eu procuro adotar essa visão do Wesley, de, nas questões essenciais, nós temos uma unidade. Então, qualquer cristão entende essa ortodoxia, crê, acredita, tem fé nesses 5 pontos aqui. Então, as outras questões são questões que eu diria que são secundárias, muitas das vezes, né? Algumas, outras nem tanto, mas muitas questões que, por exemplo, denominações diferentes discutem, né? Às vezes há divisões dentro de um ministério inteiro por uma questão menor, uma questão pequena, né? Que não é algo assim de doutrinas básicas. Então, nesses casos, a gente deveria aplicar aquilo que o Wesley chama, então, de liberdade, né? E também até a questão do amor, né? De acolher esses irmãos em amor e procurar trazê-los de novo à unidade, né? E caso não seja possível, então, exercermos essa postura de liberdade, né? Mas, basicamente, então, a postura teísta é essa, é acreditar que existe um Deus. E dentro dessa posição, então, né, derivada do texto que nós lemos aqui, de que é impossível agradar a Deus sem fé, a nossa fé, então, ela é a fé teísta. Nós vimos no encontro passado, então, que existem pessoas que discordam dessa postura, né, que discordam desse tipo de
visão, e a gente vê que eles partiam, havia lá inclusive a escalada do ateísmo, né, que era uma escalada para baixo, né, saiu do teísmo, vai para o panteísmo, e, aliás, para o politeísmo, né, depois o panteísmo, o deísmo, enfim, então ia aqueles ismos todos até chegar no ateísmo, então que seria ali o estágio de completa negação da existência de Deus. E eu terminei aquele encontro com essa pergunta. Aliás, o material daquele encontro, né, trazia essa pergunta aqui, eu fiz o print aqui, ó. A pergunta que fica é: podemos provar a existência de Deus? E a resposta é um grande não. Ele é grande demais para a nossa compreensão. Como pode o finito querer compreender o infinito? Ele é imenso demais para caber em nossas categorizações, não pode ser expresso como um teorema que possa ser testado e repetido. Então, essa visão aqui, ela faz parte de uma das perspectivas apologéticas, né, que buscam, então, explicar, defender a nossa posição teísta, a nossa posição cristã, mas ela não é a única postura. Então, se a gente for observar a pergunta, né, podemos provar a existência de Deus? Eu diria que a melhor resposta ainda seria a resposta assim, depende. Depende o que você chama de prova. Porque se de fato você quiser provar dentro de um sentido científico, né, dentro de um método empírico, então essa resposta aqui ela está perfeita. É impossível você fazer isso. Você, sendo tão pequeno, você, como diz ali, né, o finito querer compreender o infinito. Então nós não temos essa capacidade. Mas se, porém, nós estamos falando de provar no sentido de buscar evidências, de buscar indícios, né, provas testemunhais, históricas, documentais, arqueológicas, então há uma grande quantidade dessas provas por aí. E a gente vai ver, então, nesse encontro, algumas delas. Mas antes de nós chegarmos nas provas, então vamos falar um pouco aqui da apologética. Então, apologética é uma palavra que vem do grego apologia, cuja tradução seria defesa. Essa palavra, alguns até erroneamente atribuem a Apolo, como se fosse uma homenagem ao deus grego Apolo. E, na verdade, ela está relacionada ao contexto jurídico da Grécia Antiga, onde já haviam tribunais, né, juízes, e havia basicamente duas expressões ali que eram utilizadas. Quando um réu era acusado, o promotor, né, que seria para nós hoje o promotor, então, ele apresentava a categoria, a palavra grega, então, que significa acusação. E o réu, não havia, então, na Grécia Antiga, a noção do advogado de defesa, né? Então, o próprio réu, ele iria apresentar ali a sua defesa, a sua apologia. Então, a palavra apologia vem desse contexto jurídico. Categoria era a acusação e apologia era a defesa que esse réu fazia. Então, a apologética, basicamente, é isso. Trata-se daquelas pessoas que vão demonstrar a verdade da fé e vão defender a fé dos opositores. Nesse quadro aqui, então, agora, nós temos as perspectivas apologéticas. Esse quadro, irmãos, eu me baseei aqui no livro de apoio. Então, a primeira dessas formas aqui, dessas perspectivas, é chamada de a perspectiva clássica. Eu imagino que a maioria dos apologistas assembleianos, pentecostais, eles estão aqui, entre a clássica e a evidencialista. A escola aqui pressuposicionalista, tão longo o nome que nem coube aqui no quadro. Os pressuposicionalistas, em geral, são os reformados, né? Então, presbiterianos, via de regra, acabam adotando essa posição pressuposicionalista. E a fideísta é a mais, como eu diria, poucas pessoas, assim, né, acabam assumindo ela. Então, ela acaba sendo uma certa minoria, porque ela é muito mais mística. O próximo slide aqui mostra alguns, então, argumentos e evidências. Saindo, então, do campo da perspectiva pressuposicional, entrando, então, na evidencial e na clássica, né, nós temos aqui, então, uma série de argumentos e evidências. O primeiro desses argumentos é chamado de argumento étnico. Aquele livro do Dan Richardson, que eu mencionei, né, ele trabalha em cima desse argumento. Em todas as culturas existem histórias sobre um Deus celestial, eterno, criador, anterior aos deuses da natureza, mas que, por alguma razão, há um distanciamento. Então, esse Deus, ele se separa das suas criaturas, ou as suas criaturas se separam deles, e a partir daí, então, começa a surgir as mitologias, começa a surgir aqueles outros deuses. Então, naquele livro, né, o fator Melquisedeque apresenta vários desses povos, e o povo, então, como tem esse anseio por se religar a algo transcendente, né, se religar a Deus, nós somos metade
parte, né? Parte barro e parte espírito. Então, essa parte espiritual nossa, ela quer se ligar com Deus que nos criou. Então, os seres humanos acabam criando os falsos deuses, né? Para tentar substituir, colocar no lugar de Deus. E aí eu concluo aqui, ó, se povos que nunca se viram compartilham a ideia de um criador, então esse é um forte argumento, então, né, a respeito da fé teísta, da existência de Deus. O texto bíblico aqui é Atos 17, 26, 27, onde justamente Paulo está mencionando, né, a existência lá do altar a Deus desconhecido. Enfim, ele fala que os seres humanos buscavam como que tateando, né, se encontrar a Deus, como se estivessem no escuro, então tentando encontrar a Deus. Então isso é um relato bíblico aqui, né, que se relaciona com o argumento étnico. O segundo argumento citado é o argumento psicológico. Esse argumento, de forma resumida, afirma que ninguém nasce ateu. Então, o materialismo, né, o racionalismo, todas essas posturas que a gente viu no encontro passado, elas precisam ser ensinadas para as pessoas. Então, a postura natural de todo ser humano é a posição teísta. Uma questão assim, um exemplo bobo, mas que a gente pode utilizar, aquele que diz assim que quando o avião está caindo não existe ninguém ateu, né? Todo mundo começa a orar e a rezar, enfim, né? E então isso está dentro aqui dessa questão de um argumento psicológico, né? Então nós, naturalmente, nós nascemos pensando em Deus. Então uma criança, se ela não for ensinada de que existe uma perspectiva materialista, de que existe uma posição ateísta, ela naturalmente ela tende a ser teísta. E aí, mesmo naqueles povos, a gente mistura esse argumento com o argumento étnico, né? Mesmo naqueles povos que hoje, por exemplo, são budistas e tudo mais, se não houver uma influência cultural, e aí acaba ficando complicado, né? Se você vive num país budista, por exemplo, vai estar na mídia, enfim, mesmo que dentro de casa você não receba influência nenhuma, né? Você vai acabar aderindo àquilo por osmose, digamos assim, né, nessa relação com a cultura. Mas mesmo nessas regiões, né, você vai, se você não tiver esse contato, né, se você conseguir negar essas influências, então naturalmente você vai se tornar teísta. Então o texto aqui de Romanos 1:20 também é uma evidência desse ponto. O próximo argumento é o argumento do movimento. Nesse argumento, basicamente, aqui, nenhum ser inanimado ou objeto pode se movimentar sem a ação de alguma força externa. Isso é uma lei da física, né? Eu estou aqui com o meu telefone aqui sobre a mesa, e ele agora está na minha mão, está flutuando aqui. Mas se eu soltar ele aqui na mesa, e eu não pegar mais ele, não mexer mais ele não vai sair daqui andando, né? Porque ele é um objeto, é um ser inanimado. Então, precisa que uma força externa venha e o movimento. E a própria ciência, né, os astrônomos, eles confirmam que o universo ele está em expansão, ele está se expandindo, as galáxias elas vão ficando mais distantes, né, tudo está em movimento, né, dentro do universo. Então, deve ter alguém que iniciou esse movimento. Então, essa é a base do argumento do movimento. Os cientistas dizem que teve uma explosão, que não é bem exatamente uma explosão, por isso as aspas, né, que é chamada então de Big Bang. E a partir desse momento, né, do Big Bang, então as coisas começaram a se expandir. Mas quem que teria provocado? Quem que teria poder o suficiente para provocar tal evento, né? Caso a gente vá por uma linha aqui de misturar, né, o Big Bang, né, aceitar o Big Bang como existente, né? Então quem que provocou isso? Então nós temos essa resposta. Então inclusive famosa esse argumento, né, no sentido de que quando Deus diz lá, né, no princípio disse Deus, haja luz e houve luz. Então a luz aqui poderia então ser essa explosão inicial, né, esse Big Bang. Né? Então são algumas interpretações aí dentro do argumento do movimento. Mas basicamente ele é um argumento bastante forte nesse sentido, de que os objetos, a matéria, ela não se move se não houver uma força maior. E nós precisamos, então, de algo muito maior do que o universo para poder movimentar ele como ele está em movimento até hoje. O próximo argumento, parecido com esse, é o argumento cosmológico. Em uma frase, esse argumento seria: do nada, nada se produz. Tudo precisa ter uma causa primeira, uma razão de ser. Em outras palavras, nada no universo existiria sem a intervenção de uma força superior maior do que o próprio universo. Filosoficamente falando, nós vivemos aqui num mundo de seres contingentes. Dentro da filosofia, ser contingente é aquele que ele existe, mas que ele poderia não existir. Ele não é um ser assim que o mundo não poderia existir se não houvesse aquele ser. E o ser necessário são aqueles seres, né, ou no caso aqui, Deus, que existe de uma forma absoluta e não pode deixar de existir. Vamos pensar aqui dentro de um sistema menos complexo, talvez o Sol, por exemplo. Dentro do sistema solar, a gente sabe que o Sol ele é um ser necessário,
porque se não tivesse o Sol lá no centro do sistema solar, fazendo com que atraindo, né, os planetas para girar ao redor dele, o sistema solar não existiria. Então, para que o sistema solar exista, é necessário que exista essa estrela que nós chamamos de Sol no centro do sistema solar. Já a Lua, por exemplo, né, que é um satélite da Terra, para o sistema solar como um todo, ela é um ser contingente. Então, caso a Lua existisse ou não existisse, o sistema solar poderia continuar existindo. Mas o Sol é o ser necessário. Então, o argumento cosmológico ele vai mais ou menos nessa linha, né? Então, para que haja a matéria, para que haja o universo como ele existe hoje, é necessário que haja uma força superior, uma força maior do que o próprio universo, para que, de fato, ele exista e esteja aqui. O próximo argumento, o argumento teleológico. Esse argumento se baseia no fato de que a vida ela é algo rara, então é necessário que tenha uma série de fatores alinhados, pegando aqui então como exemplo o próprio sistema solar que nós mencionamos, né? Se nós estivéssemos um pouquinho mais próximos do Sol, uma órbita mais próxima, ia ser muito quente aqui, então não teria condições de existir a vida. E se nós estivéssemos um pouco mais longe, ia ser tudo congelado, tudo muito frio, então também não haveria vida. Então, sabendo que todo projeto, né, então isso aqui nos mostra que há um projeto, né, não é coincidência, né, a Terra estar nessa zona habitável que ela se encontra, né, sabendo que todo projeto exige uma inteligência que o crie, esse projeto imenso, né, que a gente chama de universo, ele exige uma inteligência ainda maior, uma inteligência que apenas um ser perfeito poderia ter. E aí Jó 38 nos dá o argumento, né, onde ele questiona, né, Deus questionando ali, né, onde estavas tu quando eu criava a terra, quando eu, enfim, criei, coloquei as estrelas, enfim, né, a ursa e tudo mais. Então, é um argumento aqui que vai dentro da visão teleológica. Não confundir com teológica, né. O próximo argumento, esse argumento é chamado de argumento ontológico. Alguns apologistas clássicos e evidencialistas não gostam muito desse argumento, até porque existe, digamos assim, um contra-argumento a ele, né? Mas ele foi, durante muito tempo aqui, bastante citado, e para mim ele faz, assim, bastante sentido, ele é bastante lógico. A ontologia é o estudo do ser. Então, o argumento ontológico diz que o homem tem dentro de si a ideia de um ser perfeito. Então, nós só imaginamos que existe um Deus, né, porque existe uma ideia de perfeição. Então, a gente, sendo tão imperfeito, a gente jamais iria imaginar uma coisa perfeita. Basta a gente ver, por exemplo, nas mitologias, que são aqueles deuses criados pelos homens, os deuses sempre se parecem com os povos que os criaram. Então, os deuses dos gregos, por exemplo, vão ter costumes gregos. Os deuses dos nórdicos têm costumes nórdicos, têm as barbas que os nórdicos usavam, enfim. Então, os deuses são parecidos com os que estão criando aqueles deuses. E então, quer dizer, um ser imperfeito como nós somos não vai criar imaginar, né, um ser perfeito, a menos que esse ser perfeito exista. Mas aí, um outro ponto dentro do argumento ontológico é o seguinte: um ser, para ser considerado perfeito, a existência tem que ser um dos atributos, porque se ele não existe, ele não é perfeito. Eu posso imaginar uma comida perfeita, por exemplo, maravilhosa, mas se essa comida não existe, ela não é uma comida perfeita, né, porque ela está só no campo da ficção, da fantasia. Então, o argumento ontológico, ele se baseia nisso, né, que o ser, para ser perfeito, ele precisa existir. Então, se eu consigo imaginar um ser perfeito, é uma necessidade, né, que esse ser exista. Vamos só repassar aqui, então, né, no material ali os irmãos receberam todos esses argumentos, e esses argumentos, eles são utilizados, podemos dizer assim, pela apologia, então, clássica e a apologia evidencialista. E, então, eles podem sim ser utilizados aqui, então, como argumentos que provam a existência de Deus de uma forma racional, de uma forma lógica. E tanto isso é verdade que aqui está a tabela, então, que eu mencionei para os irmãos dos teístas, né, que apesar não, né, talvez até pelo fato de serem cristãos, de serem teístas, eles acabaram se destacando aqui nas suas áreas. Eu digo apesar no sentido de que, se de fato a crença em Deus, o teísmo, ele fosse algo anticientífico, ele fosse algo de segunda categoria, né, então jamais nós teríamos pensadores e filósofos assim importantes, cientistas, que fossem teístas. Então, perceba que não há nenhuma
oposição entre você ser cristão e você desenvolver raciocínio, intelecto, ciência, né, de boa qualidade. Então, a posição teísta, a gente deve enfatizar isso, e esse trimestre da EBD vai ser muito útil para isso, né? Enfatizar aos nossos alunos que eles podem, sim, seguir as carreiras que eles desejarem, né? E manter a sua fé. Você não precisa abrir mão, né, daquilo que você acredita da sua fé para ter sucesso em alguma carreira científica ou algo parecido. Além de todos esses argumentos racionais, todas essas evidências científicas, o maior argumento para provarmos a existência de Deus ainda é a transformação que ele faz. Então, ele é o único que consegue pegar alguém que era viciado, né? Era talvez um bandido, né? Um criminoso, e a conversão faz com que essa pessoa chegue ao arrependimento, que essa pessoa pague pelos seus crimes, né? E essa pessoa mude de vida. Então, isso, nenhuma outra filosofia, nenhum outro conjunto de valores morais ou nenhum método científico, né, vai fazer com que a pessoa tenha essa transformação, essa mudança de vida. Então, acho que esse, de fato, é um grande argumento, né? Não há uma intencionalidade na apologética de conversão. Não é uma espécie de evangelismo, né? Ela é mais uma defesa mesmo, né? De fortalecer, de dar argumentos, enfim. Então, isso faz com que a gente entenda que ela é importante, ela é necessária, mas nada vai substituir a pregação do evangelho. Então, isso é algo que também a gente precisa ter em mente, né? Estudar é importante, buscar o conhecimento, né? Tudo isso é muito bom, mas a gente não pode perder de vista que nós temos uma missão com os nossos alunos, com os nossos vizinhos, com as pessoas que nós amamos, que é levar o evangelho, né, o genuíno evangelho a essas pessoas. Então, isso é algo que não podemos perder de vista.